A Ferrari se encontra em um território desconhecido após os testes de pré-temporada no Bahrein, e parece que a equipe de Maranello apresentará um desempenho muito maior do que poderíamos ter antecipado na primeira corrida em Melbourne. Os rivais levantaram suspeitas, pois há vários relatos da Red Bull e da McLaren indicando que o cavalino rampante escondeu mais do seu carro do que eles próprios fizeram. Com isso em mente, podemos ver uma Ferrari com uma melhoria incremental em comparação com o que mostraram no Bahrein. Não há dúvidas de que os testes de pré-temporada poderiam ter sido melhores para a Ferrari. Mas o fato de que todos estavam satisfeitos com o desempenho do carro e de que ele mostrou exatamente o que precisava ser mostrado é um exemplo claro de que a equipe sabe muito mais do que nós. Essa é a principal fonte de preocupação para a McLaren, que afirmou não confiar na Ferrari quando se trata dos dados coletados no Bahrein. Se analisarmos as declarações de Vasseur, podemos entender por que os rivais da Ferrari estão com tantas reservas quanto ao desempenho do cavalino rampante. O francês tem sido bastante insistente ao afirmar que há muitas variáveis em jogo, mas o mais importante é que eles não foram ao Bahrein para demonstrar qualquer tipo de desempenho. Eles foram para ver se os dados obtidos no simulador iriam corresponder aos resultados na pista com o SF25. O fato de que o resultado disso foi positivo demonstra que todo o conceito do carro está funcionando muito bem. Se somarmos a isso o fato de que o Bahrein é um circuito que exige mais da traseira do carro, o que não favorece o novo conceito da Ferrari, temos a resposta para o motivo de todos estarem preocupados. Ainda há mais para se extrair quando falamos sobre os ganhos que o SF25 teve durante o inverno e como eles foram implementados no desempenho do carro no Bahrein. Ferrari declarou que, com a mudança na suspensão, uma nova porta para o desenvolvimento foi aberta. Depois de alguns anos, havia a necessidade de diferenciar algo, e até agora, todos fizeram isso. O carro está funcionando bem. Não estou falando em termos de resultados, mas em termos de números. Tudo está indo na direção certa. Estamos na briga pela vitória em Melbourne. Honestamente, acho que ainda é cedo para dizer, principalmente porque as condições aqui no Bahrein foram, por uma vez, tão extremas que é difícil ter uma visão clara da situação. De uma sessão para outra, as condições mudam bastante. Não sabemos o nível de combustível dos outros, o que torna muito difícil interpretar tudo. O que é muito interessante aqui é que esse otimismo não é compartilhado no mesmo nível por Leclerc, que alerta que a estabilidade do carro ainda precisa ser trabalhada, e que os últimos 2 dias de testes de pré-temporada mostraram uma grande volatilidade no desempenho do carro. Leclerc passou por altos e baixos nos últimos meses com a Ferrari, e por isso podemos entender sua abordagem cautelosa para a nova temporada. No entanto, quando chegar a hora da verdade, ele sabe que só poderá falar positivamente sobre o carro quando vir que ele está entregando um desempenho de alto nível na pista, quando realmente importa. Explicando melhor seus sentimentos em relação ao carro e compartilhando uma abordagem cautelosamente otimista, Leclerc disse que prefere esperar antes de se arriscar a dizer se o carro é rápido. Somente em Melbourne será possível ver onde realmente estão, pois lá terão tudo nas melhores condições para tentar extrair o máximo do carro. Durante os testes, enfrentaram mais dificuldades com o equilíbrio. O principal motivo pelo qual a Ferrari buscará somar muitos pontos em Melbourne não é apenas porque confiam em seus pilotos, mas também pela natureza do circuito. Esta é uma pista que exige mais da dianteira do carro em comparação com o Bahrein, e, com a adoção da nova suspensão dianteira pull rod, a mecânica do SF25 estará muito mais adaptada a esse tipo de circuito no calendário. Esse, porém, não é o único objetivo da equipe, longe disso. Eles também estão trabalhando para ampliar a janela operacional do carro, para que a mecânica possa deixar os pilotos mais confortáveis quando certas condições ou circunstâncias de pista não forem favoráveis. Muito disso tem a ver com a nova asa traseira, que tem um formato de colher mais pronunciado
e que definitivamente será usada em circuitos de carga média no calendário. Dizer que o objetivo da Ferrari é vencer tudo é um eufemismo. Basta ver o quão confiantes eles parecem quando falam sobre as perspectivas da equipe. Todos estão de olho em Hamilton e com razão. O britânico foi tratado de forma terrível na Mercedes e, depois de um período ruim, finalmente está em um carro capaz de vencer corridas e lutar pelo campeonato. Agora, o único problema é que ele tem um companheiro de equipe muito competitivo em Leclerc. E não há dúvidas de que o piloto monegasco vai se esforçar ao máximo para conquistar o que sente que é seu por direito: o título. Será interessante ver como Vasseur lidará com dois pilotos de personalidade forte, como Hamilton e Leclerc. E mais do que isso, ele não está fugindo do desafio. Pelo contrário, está abraçando completamente essa situação. Ao falar sobre esse processo de gerenciamento, que pode se tornar um problema muito maior do que imaginamos quando as luzes se apagarem, Vasseur afirmou que prefere ter pilotos brigando na frente do que no fundo do grid. Algo que ele pode vir a se arrepender mais adiante, caso as coisas saiam completamente do controle. Para completar, a Ferrari não está parando por aqui. A equipe está agora em um período de 3 dias de trabalho no simulador em Maranello, analisando o comportamento do SF25 em Melbourne. O objetivo é claro: vencer desde o primeiro dia e nunca olhar para trás. O otimismo está crescendo nos bastidores, e é possível entender por que pilotos e equipes sentem a necessidade de provar aos tifosi que este finalmente será o ano da Ferrari, sem obstáculos pelo caminho. Essa é uma missão que eles vêm tentando cumprir há muito tempo. E, agora que finalmente possuem um carro capaz de competir, a equipe enfrenta um dilema interessante. Quem será o piloto número 1? Era esperado que fosse Leclerc, devido à sua experiência com a Ferrari. Mas o processo de adaptação de Hamilton tem sido mais tranquilo do que qualquer um poderia ter previsto, o que faz com que ele esteja no centro das atenções antes da estreia em Melbourne. As deficiências mencionadas durante o teste de pilotos de corrida da Ferrari agora desapareceram, e estamos falando de pequenas margens entre Leclerc e Hamilton, que deverão ser vistas na Austrália. Os comentários do heptacampeão mundial são muito mais encorajadores do que os de Leclerc. Explicando sua sensação com o carro e como ele responde aos seus comandos, Lewis disse que ainda é cedo para afirmar, mas que está gostando muito do carro. Ele e o carro estão criando uma conexão aos poucos, testando muitas coisas, sem alterar os ajustes ou direcionar o desenvolvimento. Ele está apenas seguindo o processo e explorando sua interação com o engenheiro. Até agora, ele está gostando muito de pilotar esse carro e sente que ainda há muito a ser explorado. Ele afirmou que está extraindo um pouco mais a cada volta e que o carro gosta de ser pilotado de maneira diferente, o que torna essa jornada divertida. No momento, sente que o carro está respondendo aos seus comandos e hoje foi um dia positivo, com avanços incrementais nos ajustes que pareceram corretos. No entanto, ainda há trabalho a ser feito. Com todo o otimismo cauteloso presente na Ferrari, só nos resta esperar para ver se eles esconderam mais desempenho do que seus rivais. Claro, um ponto de discussão crucial será a asa traseira do carro, que está sob análise graças ao diretor técnico da Red Bull, Pierre Vacher, que afirmou que esse será um problema contínuo ao longo da temporada se a FIA não fizer nada a respeito. O órgão regulador respondeu rapidamente, instalando câmeras na asa traseira para monitorar qualquer tipo de flexão a partir de Melbourne, semelhante ao que fizeram com a flexão da asa dianteira no ano passado, a partir de Spa. Com tudo isso em mente, você acha que a Ferrari escondeu mais desempenho do que o normal? E se sim, acredita que eles têm uma chance legítima de lutar pelos 2 campeonatos desde o primeiro dia?